Senhor Jesus. Deixei as trevas, agora vivo na luz, na graça do Senhor Jesus. Deixei as trevas, agora vivo na luz, na graça do Senhor Jesus. Olá, abençoados de Deus, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aqui estamos, conforme nosso propósito, de cultuar ao nosso Deus, contemplando a sua palavra, contemplando o seu verdadeiro evangelho, contemplando Ele que está dentro de nós, né? Sempre nos amando, sempre nos aclarando a mente, nos fortalecendo, nos fazendo caminhar e prosseguir essa missão que eu inclusive falei numa mensagem essa semana, que é sermos felizes e fazermos pessoas felizes, ou seja, nossos semelhantes. É com muita alegria, sinceramente, abençoados e abençoadas, que eu estou aqui para ser um instrumento nas mãos de Deus, assim eu espero, e transmitir a vocês, aliás a nós, eu sempre me incluo, porque transmitir a nós que estamos compartilhando neste momento como um momento de aprendizado de fato, porque estamos aqui juntos, unidos com esta maravilhosa família da fé, a família dos filhos de Deus, aqui no canal da Igreja Virtual Amor e Fé, para aprendermos juntos, porque não me canso de dizer que estou aprendendo com vocês. Nós estamos unidos numa só fé, num só propósito e num só batismo, né? Conforme diz Paulo numa de suas epístolas, que é o batismo com o qual ele já nos batizou, não o batismo de águas, né? E muitas vezes água suja. Me perdoem falar isto para aqueles que porventura discordam, mas eu vou breve mostrar isso também na palavra da graça, na palavra da sã doutrina. Aliás, é exatamente este o tema do culto de hoje, da Igreja Virtual Amor e Fé. A sã doutrina, que eu já havia dito que nós falaríamos sobre ela. Porque em tudo na vida, abençoados e abençoadas, nós sabemos que existe duas faces, o falso e o verdadeiro. Em tudo, absolutamente, se observarmos bem. E o Evangelho não é diferente. O Evangelho tem o verdadeiro e tem o falso. Tem aqueles que se utilizam do verdadeiro para transmitirem o que é verdade, o que é o amor, a justiça de Deus, e tem aquele que é o falso, né? Tem aquele que só contribui para locupletar, ou seja, enriquecer determinados líderes, determinadas pessoas que não estão imbuídas com vontade verdadeira de transmitir a palavra da graça de Deus, que é o seu próprio amor em nós. Mas, pelo contrário, sempre com uma mente maliciosa, uma mente por intermédio da qual eles querem tosquear a lã das ovelhas dos filhos de Deus.
dos filhos de Deus. E também diz na palavra que os filhos de Deus ouvem a sua voz, assim como as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, não ouvem a voz de outros. E mais, as ovelhas conhecem os lobos, né? Então, de igual modo, os filhos de Deus, que creio eu estão aqui reunidos neste momento, neste maravilhoso domingo, logo pela manhã, sabe disto. E vamos em frente. A princípio eu gostaria de perguntar a vocês que estão aqui neste momento, estão aqui porque vocês querem, ou eu mesmo estou aqui porque eu quero? Fica esta pergunta e já vou responder a vocês com a clareza da palavra. Não, abençoados e abençoadas, definitivamente não. Não estamos aqui porque queremos. Jamais. Estamos aqui, e se permanecermos aqui do início ao fim, todo aquele que permanecer, não ouvir um pouquinho, sair logo, se distrair, me desculpem, mas não foi trazido por Deus. Já até respondi a pergunta. É Deus, é o próprio Deus quem nos traz aqui, quem nos trouxe, quem nos traz e quem nos faz aprendermos com Ele, termos intimidade com Ele, para que possamos então evoluirmos nesta nossa caminhada terrenal e galgarmos todo conhecimento necessário, todo abastecimento, para que tenhamos não só um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa, tanto quanto uma vida abençoada de fato, de verdade, porque já somos abençoados. Entretanto, necessitamos despertarmos esta fé que já está dentro de nós, mas que muitas vezes fica adormecida, fica sempre a carne ali, né, martelando, para que nós então caminhemos por outro rumo que não seja pela fé nele. E eu vou ler para vocês, antes de colocar um belíssimo louvor, como já é típico dos nossos cultos aqui, para que nós possamos, aliás, elevarmos a nossa mente ao Criador, ao nosso Criador, ao Criador dos céus, da terra, do universo, ao Criador dos seus próprios filhos, obviamente, e que jamais se perderão se permanecerem na sã doutrina. Vamos ler juntos o versículo que diz que nós estamos aqui porque Ele nos traz e não porque nós queremos. Aqui na minha telinha já está separado este versículo para, junto com vocês, refletirmos nele. Em João, no capítulo 6, versículo 44, nós temos o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O que eu preciso dizer mais, não é mesmo? O livro histórico de João, neste versículo,
de estudo. É Deus quem nos trouxe. Então permaneçamos e permaneceremos com certeza. Os filhos de Deus, os filhos amados, abençoados, predestinados por Deus para reinarmos em vida ainda aqui, já aqui nesta terra. E quem sair, que as suas próprias consciências, se pelo menos ouviram esta parte primaz, né? esta parte, esta introdução do culto, e não gostou, eu nem tenho nada o que declarar, ou muito menos julgar, mas esta pessoa, se até aqui chegou, até aqui e ouviu até aqui e saiu, então que ela mesma examine-se, que ela mesma olhe para dentro de si, reflita e tire suas próprias conclusões. Então vamos ao maravilhoso louvor que já está preparado para todos nós, e logo em seguida faremos uma breve declaração para então entrarmos definitivamente na palavra do culto de hoje, domingo, dia 28 de janeiro de 2024. E assim dar-se-á todos os domingos, pelo menos é a nossa pretensão, com exceções de alguns probleminhas técnicos que às vezes ocorrem, pois dependemos, né, deste maravilhoso veículo que é a internet para assim fazermos. Tá bom, pessoal? Vamos ao louvor? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus.
Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. E aí, abençoados e abençoadas de Deus, gostaram do louvor? Louvor, como eu disse semana passada, no domingo, é gratidão, né? É gratidão ao nosso Criador por intermédio de canção, de musicalidade. Afinal, Deus é isso, Deus é harmonia, Deus é alegria, Deus é música, né? É música que se faz ao mesmo tempo bálsamo para os nossos ouvidos, para o nosso espírito, porque nos faz elevarmos-nos, né? A Ele, e sempre em espírito de gratidão. E como eu disse e repito também, sempre independente das circunstâncias que nós estivermos ou estejamos ou estivermos passando, sempre em espírito de gratidão. Isto é louvor, né? Então eu espero que todos tenham gostado desta belíssima canção que, diga-se de passagem, foi na voz do nosso memorável, saudoso bispo Renato Suede, que inclusive nós temos muita honra, muito orgulho, privilégio mesmo de termos essas canções dele gravadas ao vivo aqui para transmitir para vocês, pois foi um legado dele, né? Do dom que Deus lhe concedeu, que foi o dom do canto, o dom da musicalidade, além de um líder, porque não deixou de ser muito exemplar, que teve seus percalços, seus problemas, seus dilemas, seus conflitos pessoais, afinal estava num corpo de carne, como nós estamos revestidos também, mas que, colocando na balança, com efeito que Deus o recebeu na pátria celestial, e ele está colhendo certamente os galardões que ele tem direito certamente de receber. Bom, vamos ao tema principal da mensagem de hoje, e antes de qualquer coisa vamos declarar, né, para que a mensagem venha da parte de Deus de fato, de verdade, e não da minha boca, mas que venha da parte de Deus, porque é a palavra dele, e que todos nós possamos compreendermos e também praticarmos o que ouvirmos. Amém? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, declaramos neste instante a mente do Senhor ativada, meu Pai, em nossas mentes. Que os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento espiritual estejam abertos para que possamos aclarar sim a nossa compreensão e assim obtermos bons resultados desta palavra, que com efeito jamais volta vazia, porque a tua palavra mesmo já diz que ela não volta vazia. Então, se aqui estamos para ouvi-la, e se esse foi o propósito que o Senhor colocou no meu coração, assim
dar-se-á, e já te agradecemos de antemão por tudo quanto for dito, for transmitido e tudo quanto for gravado na tábua dos nossos corações para galgarmos evolução neste corpo de carne qual estamos revestidos e por intermédio do qual nosso espírito habita, faz morada em nós, e além dele, o Senhor, que com efeito habita dentro de nós pela graça, ou seja, pelo teu amor, inexplicável amor derramado em nós. Graças te damos, meu Deus, pela palavra de hoje, pelo culto de hoje, domingo, dia 28 de janeiro de 2024. Amém e amém. Bom, abençoados e abençoadas de Deus, eu falei numa prévia do que seria nosso assunto, nosso tema de hoje, sobre a figura, o quadro, qual se encontra a igreja num todo, mundialmente falando, nos dias de hoje. E não é só minha concepção, mas concepção de todo aquele que é filho de Deus e tem discernimento na mente, no coração, né? Porque coração simboliza mente. Tem discernimento aqui na mente, verifica claramente, verifica sem dúvidas de que estamos vivendo dias difíceis, porque a igreja, em sua maioria, não está em unidade na palavra da sã doutrina. Ao contrário, é uma igreja decadente, uma igreja que vive dias de cada vez mais um tribunal de acusações, onde há conceitos, preceitos e preconceitos com aqueles que tentam nela absorverem o que vem da parte de Deus, porque ninguém entra numa igreja com o propósito de ser como se estivesse na lei de Moisés, apedrejado, acusado e até rejeitado, porque já havia muitas assim, muitas denominações, e agora cresceu muito mais igrejas que possuem a peculiaridade infeliz de rejeitar, de até expulsar membros. Sabiam disto? Sei que muitos de vocês sabem disto e muitos que estão aqui. E até posso dizer mais, muitos dos que estão aqui até estão porque se decepcionaram tanto com as denominações que frequentaram, que não tem mais, quem sabe, calor, né, no espírito para frequentar uma denominação chamada igreja. Por que isto? Porque, na verdade, além do que eu já disse, a maioria são empresas. Tem CNPJ, tudo lá bonitinho, empresas. E sem citar nomes, obviamente, não há necessidade. Está visível para todos os filhos de Deus que líderes e líderes, empresários, na verdade, vamos colocar a palavra certa, se locupletam, né? Enriquecem cada vez mais seus patrimônios e
fazem da palavra de Deus um mercado. Já nos dias de Jesus Cristo, sobre esta terra, quando ele estava num corpo de carne como nós, vivendo as mesmas situações, transtornos, sentimentos, quais nós vivemos, porque a dualidade dele, todos sabemos que era carne e o Espírito de Deus. No corpo de carne, ele sofreu em muitos momentos, né? E inclusive decepção na época com o templo, porque as igrejas eram sinagogas, eram templos, inclusive em Jerusalém. E ele viu uma pontinha do que existe hoje. Tanto que ele se inflamou, ele se irritou. O espírito pacífico de Jesus se irritou no corpo de carne dele e fez ele derribar todas as mesas daqueles cambistas e suas mercadorias e colocar um ponto final, pelo menos naquele instante, citando claramente de que a casa do pai dele, porque a igreja foi instituída por Deus aqui nesta terra para ser a multiforme sabedoria de Deus, do próprio Deus, para seus filhos, para lá exercitarem a fé, para aprenderem, e não era o que Jesus estava vendo, então ele se inflamou. Isto foi sombra, apenas sombra do que existe hoje. Porque hoje, definitivamente, está lastimável o quadro denominado igreja, mundialmente falando. Só é abençoado quem tem prosperidade, e prosperidade grandiosa, não quem tem o abençoador, que é Jesus Cristo, ou muito menos contempla o amor dele, que foi a salvação gratuita que ele nos deu na cruz. Não. Mas quem é hiper abençoado, tem carros do ano, boas casas e etc, etc, materialmente falando, nada contra as pessoas terem suas ambições pessoais, porém com disciplina, com moderação, mas não. Então doutrinas de prosperidade, doutrinas de cair no chão, de estardalhaço, e tudo colocando como poder de Deus. Tá bom. Se eles creem assim, não estamos aqui para julgá-los, mas para discernirmos. É diferente de julgar. E tenho certeza que muitos aqui que estão juntos comigo já discerniram isso. Tanto que estão aqui num culto virtual, num culto online, no lar, mas sentem muito mais, percebem muito mais a presença daquele que já está, não vai entrar, já está dentro de nós, e que numa igreja fica complicado, como eu disse, na maioria. Então, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo para apregoar e expor a graça dele, logo após sua conversão, que também já estava predestinada por Deus, foi o aclarador das mentes dos filhos de Deus a respeito dos ensinamentos da sã doutrina, a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo.
Então tem um versículo que é um tanto quanto comprido, no qual o apóstolo Paulo fala sobre a multiforme sabedoria de Deus que é, ou pelo menos deveria ser, a igreja, mas que infelizmente o homem que desmata a natureza, que destrói tudo, está muito pouco, se importando muito pouco com isto, com as verdades que de fato libertam, mas sim com o seu egoísmo, com o seu egocentrismo, querendo aparecer com roupas bonitas, querendo fazer o que é diferente do que a palavra de Deus diz, crescer e Cristo cada vez mais diminuir, ao ponto que ele nem é visto nas igrejas, mas somente os, entre aspas, né, artistas, os hipócritas mesmo, quais Jesus tanto combateu, tanto acusou, porque Jesus era puro amor, aliás. Entretanto, ele é justiça. E na justiça dele, o que ele mais combateu, e com efeito até hoje combate, é a hipocrisia que existe nestas empresas. Porque eu até me recuso a chamar de igreja, porque igreja é isto que eu vou ler agora no versículo, que é comprido, mas nós vamos tentar resumi-lo no sentido de não ficar muito prolongado o nosso culto e assim termos a mente ampliada para o que significa, para o significado de igreja, que foi sim estabelecida, criada desde antes da fundação do mundo também por Deus. Para quê? Para congregar os seus filhos. E outras coisas mais que nós vamos ler agora no versículo do apóstolo Paulo, que já está aqui na minha telinha para compartilhar com todos vocês. Vamos lá? Bom, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, abençoados, no capítulo 3, do verso 10 ao 21, diz o seguinte sobre o significado de igreja. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, já começa por aí. Deus estabeleceu a igreja. E ela veio, sim, com Jesus Cristo, após sua ressurreição, e começou lá em Atos, na verdade, a verdadeira igreja, a igreja primaz, com os discípulos que andaram, que caminharam, que aprenderam com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele a criou e o propósito dele foi estabelecido em Cristo, Jesus nosso Senhor. E isto para quê? Ele fala que para que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida das potestades e dos principados. Quando se fala potestades e principados, muitos vêm logo nas empresas, para não chamar igrejas, são demônios. Não, não. São pessoas como nós, revestidas num corpo de carne, porém muitas delas sem a atividade da fé, a fé ativada dentro delas, e se derem ouvidos, obviamente que paulatinamente, ou seja, não de um dia para o outro, vão aprendendo esse verdadeiro significado do cristianismo, que é amor, que é compaixão, que é perdão, coisa que menos se vê, inclusive,
ditas igrejas, né? Logo, pedras. Perdão é só símbolo, ou então vamos para inglês ver. Vamos fingir que perdoamos, mas começa a rejeitar as pessoas que porventura tiveram algum deslize e logo elas deixam para essas pessoas, de serem filhas de Deus para serem, como elas dizem, filhas do maligno, que na verdade já perdeu toda a sua essência e força para aqueles que creem de fato, de verdade, na graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos lá, porque como eu disse, o versículo é comprido para não nos estendermos muito. Então, estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, né, a igreja, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, na igreja nós temos que ter ousadia de acesso e confiança, né, pela fé ativada nele, em Deus, por intermédio dos ensinamentos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto vos peço, diz o apóstolo Paulo, que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então o apóstolo Paulo também coloca claro aqui que ele já sofria naquela época tribulações. E que tribulações eram estas? Tribulações no sentido de ver já a baderna, né? A salada mista que faziam nas igrejas, né? Talvez não como os impérios, as empresas que existem hoje. Isso foi uma consequência, mas já existia a falta de perdão, a falta de unidade, porque é imprescindível que haja unidade. Se não houver unidade, não há igreja, não há como congregar quando você olha para o seu semelhante e não o considera irmão, porque ele não pensa igual a você. Se ele pensasse igual a você, ou você pensasse igual a mim e vice-versa, nós não seríamos filhos de Deus com liberdade de pensamento, mas seríamos, na verdade, robôs. E Deus não criou robôs. Deus criou filhos com vontades, sim. Muitas das vezes erradas, mas que vão galgando conhecimento e com o conhecimento vão crescendo, vão se aprimorando, aprendendo o que tem que aprender e amadurecendo ao ponto que chega a um estágio bem evoluído, antes de sair, em definitivo, deste corpo de carne, antes de ser resgatado pelo próprio Deus, para a pátria celestial, que é a nossa verdadeira pátria, né? Então é isso que ele quer dizer aqui. Ele sofria tribulações por conta de estar querendo pôr no prumo, ali, pela sã doutrina, os que estavam naquela época, templos, né? Ou até mesmo se reunindo em casas, era muito assim também, se reunindo em casas, em lares, e na verdade não se entendiam uns com os outros, e como era um corpo de carne, como nós somos também, tinha sua mente carnal, colocavam o espírito de lado, e aí era o que hoje virou uma coisa dantesca, muito maior do que já era. Então ele fala isso, logo em seguida ele diz, por esta causa, olha que ponto Paulo, apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu, né, por vontade de Deus, para conhecer coisas que ele diz que ao homem era indescritível falar, ou seja, pronunciar com palavras humanas, né? Então olhe o que Paulo diz, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Tá, aí ele continua dizendo, por esta causa me ponho de joelhos
diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, ou seja, a família da fé, né? Tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E aí? No homem interior. O homem interior, Paulo já sabia que habitava o Espírito de Deus, pois após a ressurreição de Jesus Cristo e o derramamento do Espírito Santo, Deus veio sim morar dentro de nós. Queiramos nós, filhos dele, ou não acreditarmos nisso, mas ele habita dentro de nós. Ele não invade, ele habita. Entretanto, como a fé que fica adormecida em nós por conta dos desertos da vida, eu já falei sobre isso, das dificuldades, e depois fica difícil muitas vezes de nos reerguermos, e para isso é que temos a necessidade da igreja. Então, muitos, né, ele diz que ficam sem forças, né? Sem forças. E ele fala no homem interior, né? Mediante o seu Espírito, o Espírito de Deus, no homem interior. Ele já sabia. Quando a gente fala que o Espírito de Deus habita em nós, muitos, não é em todos não, não é em todos não. Claro que é. E eu vou, noutra ocasião, mostrar, por intermédio da sã doutrina, da palavra da graça de Deus, que está aclarada nas epístolas do apóstolo Paulo, que o Espírito de Deus habita dentro de nós, sim, tanto quanto o seu reino. Jesus já falou isso lá em Lucas, se eu não me engano, como eu já citei também, e muitos aqui que assistiram sabem. Habita dentro de você, abençoado, amado e amada de Deus, habita dentro de mim. Agora, necessitamos de conteúdo, e o conteúdo é ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, nos exercitarmos nela, nos aprendizados que ela tem para nós, coisa que não se vê nos dias de hoje, porque você vai a uma igreja, entre aspas, e você vê falar de muita coisa. É muita carnalidade, mas eu não digo carnalidade no sentido de prostituição ou também, mas coisa desse tipo não. Eu digo carnalidade no sentido de materialismo, de egoísmo, como eu falei, de falta de amor, de falta de perdão, de falta de imitação daquele o qual nós devemos imitar. Claro, não com a perfeição dele, mas imitá-lo nas boas obras que ele já preparou para que caminhássemos nela, os filhos dele, caminhássemos nelas. E daí ele vai falando que, né, ele se põe de joelhos por esta causa, que eram as tribulações que ele sofria, e fala, como eu já disse, que Deus habita dentro de nós, que é no homem interior, por intermédio do seu Espírito, né? E vamos aqui retomar a parte onde ele diz que e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, ou seja, enraizados, né? E alicerçados em amor. Vejam bem, hein? Em amor. Olha a súplica de Paulo ajoelhado, falando com o Pai, claro, para os filhos da carne ouvirem, os filhos da desobediência ouvirem, que era para simplesmente se enriquecerem do amor de Deus que já está em nós, coisa que já não existia para muitos
e permanece essa balbúrdia, e eu não me canso de falar, porque é verdade, é amor para inglês ver. Isso existe a 3x4 aí nas empresas denominadas igrejas. E ele continua ainda, já terminando aqui o versículo, e assim habite Cristo no vosso coração, repito, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, guardem bem este verbo, com todos os santos. Santos que ele diz aqui são aqueles que são filhos de Deus, separados para serem filhos de Deus. Porque noutra ocasião também vou falar dos filhos de perdição, já predestinados para a perdição, já nasceram para a perdição e são predestinados. E é a palavra da sã doutrina que diz isso. É o próprio Senhor Jesus Cristo que já deixa isso também antecipado em muitas e muitas passagens dele aqui na terra. Mas muitos ou não querem saber, ou não sabem, ou se acham os tais que sabem tudo e descambam sempre da genuína, da sã doutrina, da palavra genuína, para aquilo que eles acham. Vem o tal do achismo e pronto. Ninguém tira da mente deles, do coração deles, aquilo que eles pensam e ditam, o que é pior, e impõem como regras, como fardos pesadíssimos, que eu falei também noutra mensagem. O Senhor Jesus Cristo falou que os fariseus colocavam fardos pesadíssimos de mandamentos, de preceitos, de leis, né, humanas para os homens carregarem, mas nem com um dedinho eles queriam suportar aqueles fardos. E por aí existe muito líder, muito ser egoísta, dito líder, que tem do bom e do melhor, quer mais e mais para eles, tosqueiam sim as ovelhas, os filhos de Deus, os filhos do Altíssimo, não contribuem com o ensinamento verdadeiro da palavra, enfim, distorcem tudo e querem fazer o seu rebanho, quando na verdade o rebanho, se é que assim podemos dizer, das ovelhas, são do pastor e bispo de nossas almas, que é Jesus Cristo, e não de pastor fulano ou bispo beltrano. Vejam bem, existem os títulos. Estes títulos são bíblicos, também são da sã doutrina, mas eu digo que muitos se prevalecem destes títulos para manterem-se hierárquicos, ou seja, acima, né, superiores, né, às pessoas, aqueles que seguem os seus preceitos e mandamentos e preconceitos e por aí vai, e vão sempre fazendo-os lucrarem mais e mais, até assim, como se tivessem antolhos, né, nos olhos, como um burro, um cavalo, né, que são animais abençoados por Deus, mas eu digo, são escravizados por estes homens e parece que não enxergam, continuam ali, mas não dão ouvidos à palavra da sã doutrina, à palavra da graça de Deus, de modo algum. É impressionante, mas é fato, contundente. Por isso que eu declaro neste momento de antemão, sem nenhum tipo de orgulho, que nós jamais venhamos a cair neste tipo de pensamento, de sentimento que é o orgulho, porque o orgulho destrói, o orgulho ele acaba com o amor de Deus que está dentro de nós e desativa integralmente a fé que também está dentro, porque é dom de Deus, desativa.
e as pessoas se tornam verdadeiras marionetes seguindo religiões, religiosidade. Tanto é, vamos colocar aqui antes de finalizar o versículo, que existem denominações mesmo, cada uma com um nome. Eu sou da, não vou falar os nomes, mas vocês sabem. Eu sou da tal, eu sou da tal, eu sou daquela outra e assim vai. Porque se a igreja é unidade, para ali se estabelecer a multiforme sabedoria de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, que seu Espírito inclusive habita dentro de nós. Por que dividirem a igreja? Dividem quando começam a manifestar que ali é a igreja A, ali é a igreja B, e ali é a igreja C. Não, cada um quer ser dono do seu, entre aspas, também pastoreio. Mas na verdade eles querem gado, tá? Gado. Então, vamos lá. Terminando aqui o versículo do apóstolo Paulo, ele fala, repito, a fim de poderdes então, arraigados, e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, ou seja, todos os filhos de Deus, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer, ele repete, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E vai caminhando nos versículos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É assim que ele diz. Então, desde aquela época, Paulo já sofria muito, porque a causa dele era justamente combater, Ou seja, fazer o que ele fazia diferente antes. Antes ele combatia os cristãos por falta de entendimento, porque assim também estava sob a vontade de Deus ainda, que ele fosse, entre aspas também, um anticristo. Não estou dizendo que ele era o anticristo, abençoados. Estou dizendo que ele se manifestava como uma pessoa que não tinha fé em Cristo. Pensava estar servindo a Deus, mas não concebia que Cristo era o próprio Deus e que veio com o propósito de nos trazer a salvação eterna para todos os seus filhos, predestinados à salvação. E ele então já combatia o que ele não combatia antes. A luta dele, o bom combate da fé que Paulo fala, quando ele inclusive vai terminando a missão dele, que ele fala, percorri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. É justamente o bom combate de transmitir a verdadeira vontade de Deus para os seus filhos. Era justamente fazer os seus filhos acordarem para o amor do Espírito de Deus que já estava dentro deles pós-ressurreição de Jesus Cristo, para ensinar que o reino de Deus não está aqui ou acolá, ou seja, onde for, não é em montes, não é fazendo jejum, não é tomando banho de piscina e dizendo que está sendo batizado, não, nada disso mais prevalecia ou prevalece para aqueles que acreditam e compreendem com clareza os propósitos de Deus debaixo da sua graça. Mas sim
que Deus já nos batizou com o seu Espírito. E este é o batismo único que Paulo fala. O batismo único que ele fala, e muitos falam, tá vendo? Só pode se batizar uma vez, e pensam que é nas águas, numa piscina, que às vezes, muitas vezes, se torna suja de tanto entrar pessoas ali, né? Sejamos sinceros, várias pessoas numa água só, às vezes nem água corrente e a água parada, e dali, né, pode até se contaminar. É verdade, não estou falando nada com medo, porque Deus tirou esse sentimento dentro de mim no momento que eu comecei esta mensagem, e eu não posso me atemorizar. Eu tenho que ser firme naquilo que Ele coloca no meu coração, porque Ele habita dentro de mim. Então as pessoas, quando leem o versículo onde Paulo fala, há um só batismo, uma só fé, etc., esse um só batismo é o batismo do Espírito de Deus, que foi derramado sobre toda a carne dos seus filhos. Como eu já disse, porque eu friso muito isto, porque muitos não acreditam que existem filhos de perdição. Judas é um. Isso é só uma palhinha para vocês. Judas foi e é um filho de perdição. Agora, há muita coisa mais para falar sobre filhos de perdição, isto é para outra ocasião. E ele dá amém, ou seja, assim seja, enfim. Paulo ali teve um momento de se ajoelhar simbolicamente para rogar até, né, ao Pai, para que as pessoas, os filhos de Deus, tivessem o verdadeiro conhecimento que eles não se dedicavam, não se empenhavam a ter. Mas tinham sim, era muita dissensão, discussão por causa de comida, de bebida. E Paulo fala também, em uma das epístolas dele, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim paz no Espírito Santo que habita em nós. E muitos não pensam assim. Muitos vivem nas obras da carne, até dentro das igrejas, comendo, né? Bebendo refrigerante mesmo, mas bebendo à vontade, comendo à vontade, e até brigam ali se duvidar por causa de comida. Era o que acontecia naquela época. No livro de Coríntios, inclusive, Paulo fala sobre isto. E também muitas pessoas pensam que ali era a Santa Ceia, que o Senhor Jesus Cristo, ele decretou que haveria ou teria que haver a Santa Ceia até a volta dele. Outro equívoco tremendo. E nós aqui, eu aqui particularmente, não estou falando por conta do que eu penso ou acho não, tá? Eu vou mostrar paulatinamente, porque não dá para fazer num vídeo só, num culto só, num culto virtual só, mas com o tempo. São vários os assuntos que contribuem para que nós cresçamos no verdadeiro conhecimento. Aquele que é filho de Deus adere, deixa penetrar nos ouvidos, né? Espiritualmente falando, compreendem, não entendem, compreendem e vivem aquilo e passam então a ter uma vida diferente, uma vida com a clareza do que é a graça de Deus, que é a sã doutrina, É isto. E ainda tem um versículo que eu destaquei aqui, que está no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 7. Capítulo 1, livro de Gálatas, versículos 6 ao 7. Paulo contemplou muitos que haviam crido nas maravilhas da graça, que haviam aparentemente compreendido
as maravilhas da sã doutrina, que é a graça de Deus, que é o seu amor, e tudo isso que eu já falei. E daqui a pouco, muitos ali começaram, sabe? Quando Paulo se afastou um pouquinho, porque parecia que Paulo precisava estar ali, não com um chicote, porque ele não é esses pastores e bispos e outros títulos que inventam também, que andam por aí, não. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, ou seja, o nosso apóstolo, porque ele veio para os não-judeus com a vontade de Deus, como eu já disse, a Bíblia diz, aliás, para esclarecer-nos a doutrina da graça. Ele viu as pessoas, né, estão crescendo, então quando ele se afastava um pouco, parece que as pessoas tinham necessidade de tê-lo ali com uma coleira, vamos colocar assim, para estar sempre dominando, né, eles, porque houve, vamos dizer assim, é como aqui eu posso dizer que eu vejo com os meus olhos, não sei se foi bem isso, mas ele afastou-se um pouco, porque ele tinha que ir, e isso é fato bíblico, isso aí, de lugar em lugar, de região em região, né? Na Grécia, em Roma, enfim, em vários e vários lugares da época que já eram constituídos como países ou reinos, né, da época. E ele então, quando se afastava um pouco, ele voltava, como foi lá na Galácia, e ele viu pessoas totalmente de pernas para o ar, pintando sete, e pareciam que não tinham aprendido nada do que é a sã doutrina, do que é a graça de Deus. Aí ele ficou assim admirado, chegou ao ponto de ficar admirado e dizer, em Gálatas 1, repito, capítulo 1, versículo 6 ao 7, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Foi como eu disse. Tudo existe uma dualidade, né? Carne e espírito é um exemplo. Evangelho falso, evangelho verdadeiro. Graça falsa, graça verdadeira. Que é a falsa é a graça do homem, que o homem cria. Enfim. Então ele disse que ele se admirou porque eles passaram de um evangelho para outro. Passaram do evangelho da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, ele até disse, não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, trazendo esta palavra para os dias de hoje, nós vemos que está lé concré, preto no branco. Foi o que eu disse lá no início. Eu acho que não há nem necessidade de repetir. Mas existem os falsos profetas, os falsos cristãos, os falsos irmãos, que nós brincamos às vezes, os irmãos, que estão do seu lado, mas sequer perguntam como você está, como você vai, se você precisa de algo, né? Porque nós somos seres que temos necessidades e às vezes acanhados não falamos, mas não há, e são ditos cristãos, não há este que chegue, que se achegue e pergunte se você precisa de algo, etc. Enfim, e são muitos deles filhos de doutrinas estranhas que totalmente equivocados chamam de doutrina cristã ou de doutrina da fé, né, de Deus e etc, etc. Não há nada de fé de Deus, não há nada de amor de Deus, não há nada de perdão de Deus, não há nada de cristão, na verdade, ali. Não imitam os passos de Cristo, que eu digo, no sentido espiritual. Não.
não imitam. Não imitam, inclusive, o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo, e muitos sabem, outros não, que escreveu o maior número de cartas, né? 14 epístolas, para que justamente os filhos de Deus tivessem, os que não eram judeus, né? Mas filhos de Deus de outras regiões, de outros reinos e países, tivessem, como nós hoje temos essa oportunidade pela palavra, né? Tivessem a oportunidade de conhecer a graça de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele se deparou com isso aí, com o transtorno que os homens de má fé, total e integral má fé, eu falo isso sem medo de errar, estão ali doutrinando pessoas, e pessoas que não dão a mínima para conhecerem a verdade, vivem só aprendendo aquilo que eles ensinam, enriquecendo eles e apontando dedos para nós, tipo, você é isso, você não pode ser cristão nem frequentar a minha igreja, como se a igreja fosse de alguém. A igreja é de Cristo Jesus para nós, é a multiforme sabedoria dele para nós, mas as pessoas são tão erráticas e egoístas e, na verdade, obscurecidas na mente, que elas ficam bitoladas mesmo, e elas então se acham. E vamos ser sinceros, quem se acha não é. Quem se acha não é. Quem é e pronto. É como Deus. Deus não existe. Eu digo isso sem medo de errar. Não se assustem. Deus é. Porque se Deus existisse, existe essa teoria na minha mente, Deus teria sido constituído ou criado por outro. Então haveria um maior que ele. Mas ele não existe. Ele é. E pronto e ponto. E não tem explicação. E quem quiser pedir explicação a ele, que peçamos, mas ele vai dar à medida que ele quiser. Porque ele também fala, por intermédio de um dos profetas, antes de Jesus vir a este mundo num corpo de carne, que as verdades que já haviam sido reveladas por vontade de Deus e pronto, e dali acabou. Não seria revelada outra coisa. Depois ele revelou mais, que foi por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a graça, reduziu a lei de Moisés a 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, com todo o seu entendimento, né? E também ao próximo como a si mesmo. E é isso. Coisa que o, entre aspas, também, cristão não faz. Eu não estou aqui, para finalizar, julgando ninguém. Vocês que estão me acompanhando, que estão em unidade comigo, e eu falei, se estão é porque Deus trouxe. E se Deus trouxe e mantém vocês até o final deste culto virtual, é porque vocês estão aptos e com a mente de Cristo ativada para entenderem com clareza, sem dificuldades, isto que está sendo não pregado. Eu não prego nada. O que está sendo exposto aqui por intermédio da palavra. Entenderam? Então, muitos se acham. Quem se acha não é. Aí Deus, como eu estava falando, né? A gente vai fluindo, a gente vai falando. Deus falou para Moisés, inclusive, quando Moisés perguntou, Senhor, chegarei para Faraó e tal, para tirar o povo do Egito, que estava em escravidão. Já leram isto? E Moisés pergunta a ele, qual o seu nome? Como vou dizer que Deus me enviou? Mas qual o nome desse Deus? Deus falou, Moisés, eu sou. E pronto, e ponto. Eu sou. Né? Então, é o que eu disse. Estou voltando ao ponto onde eu me lembrei que eu estava.
Quem quiser pedir satisfações a ele, peçam. Talvez ele aclare a mente de quem ele é. Mas ele é e pronto. Ele não vai satisfazer a minha, a sua vontade, porque ele é inenarrável, indescritível, inexplicável aos nossos olhos carnais, humanamente falando. Só em espírito, e quando estivermos, quem sabe, né, num corpo glorificado, conforme também o apóstolo Paulo relata isto em uma de suas epístolas, se eu não me engano, em Coríntios, não sei se é a primeira ou segunda Coríntios, vai ser esclarecido. Então, Deus não tem que dar explicações, ele não tem como ser explicado, traduzido integralmente. O que ele revelou está revelado. O abençoado, a abençoada, que é predestinada a filho de Deus, desde antes da fundação do mundo, não entende, compreende integralmente que tudo que sabemos, que Deus habita dentro de nós, que a fé é um dom de Deus, que a graça também, pela fé, é dom de Deus para os seus filhos, é gratuita, não necessita de sacrifícios, não necessita de ser mais paga por dinheiro algum ou por nada, ou por nenhum tipo de rito, ou ritual, ou religiosidade, de ter que, por exemplo, tem que subir no monte pela fé e ficar lá jejuando, e com aquele hálito horrível, né? E orando até esmorecer. Bom, todo respeito a quem faça isto, mas não traduz-se como graça de Deus. Isto são obras mortas, ou seja, obras da lei. Momentaneamente parece que é eficaz, parece, mas o que parece também não é. É isso, pessoal. Então, o que poderei eu mais falar por intermédio da palavra de hoje, né? Dos versículos que nós lemos hoje, e que, na verdade, eu quero também colocar para vocês que tem tudo sido uma nuance, uma pincelada, vamos dizer assim, porque há muita coisa que se falar com calma, que nós temos que nos aprimorar e, como juntos estamos aprendendo, aprendermos e compreendermos com calma, porque para nos abstermos desses erros que muitas vezes nós mesmos cometemos, e nos dizendo cristãos como os outros, muitos outros fazem, nós temos que ter o conhecimento pleno. E esse conhecimento pleno só com o tempo, só com o aprimoramento do conhecimento da palavra, da sã doutrina, que é a graça de Deus e que foi trazida por Jesus Cristo, e depois ele, Deus, o próprio Deus, que já tinha predestinado a Paulo para ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo que decifrou melhor, ampliou os ensinamentos de Jesus Cristo para nós, filhos dele. Então, nós tivemos uma compreensão melhor, mas nada que se possa assim engolir, deglutir, espiritualmente falando, de um momento para o outro. Tudo requer seu tempo, seu devido tempo. Mas rejeitemos sim, tá? Rejeitemos, sem odiar ninguém, pelo amor de Deus, sem manter ninguém como um desconhecido. Não, amemos a todos, tratemos a todos de igual modo, ou seja, de igual para igual, nem olhando de cima para baixo, nem olhando de baixo para cima, como se aquela pessoa, por mais que se mostre sábia, venha e nos coloque, mas é assim, é assado. Não, olhemos olho no olho e, com o tempo, com o aprimoramento e conhecimento
da palavra da sã doutrina, da graça de Deus, né, da sã doutrina que é a graça de Deus, aí não estaremos compartilhando de erros idênticos. E isso nos faz muito bem. É como uma terapia que a gente só com o tempo, né? Vamos colocar assim, na área médica, por exemplo, só com o tempo é que nós vamos melhorando, né? Aquietando, né? A nossa mente, vamos dizer assim. É uma analogia. Agora, nada de também renegar ninguém, porque, esse aí então, pelo amor de Deus, absolutamente abençoados e abençoadas de Deus, jamais tomem isto como uma formação de opinião que eu estou fazendo. Até porque aqui não é um canal de formadores de opinião. Deixemos isto para os que são para isto, né? Que são preparados e querem fazer isto, né? Os influenciadores digitais. Mas nós aqui somos um canal exclusivamente da exposição da palavra da graça do nosso Deus, tá bom? Então, se alguém se achegar até você e você, independentemente de saber qual a denominação que a pessoa frequenta ou que ela aprende lá, ou independentemente também dela ter deixado de lhe auxiliar em algum momento difícil da sua vida, e como já dissemos hoje, no culto de hoje, se diz cristã, mas não demonstra. Vamos e convenhamos, a culpa maior é do líder, é do suposto pastor ou bispo, ou seja lá que título a pessoa tenha, e que está ali para conduzir a mente daquela pessoa. Então a pessoa se deixa conduzir pela mente de outrem e deixa a mente de Cristo desativada, e então, neste âmbito, neste sentido, ela talvez não lhe auxiliou no momento oportuno, não demonstrou que é aquilo que de fato ela diz que é, né? Filha de Deus ou cristã, que significa imitadora, seguidora de Jesus Cristo, tá bom? Bom, vamos ficar por aqui, fazer uma breve declaração para que nosso domingo seja e já é um domingo abençoado, né? E que toda a nossa semana também possa ser próspera, progressiva, evolutiva, enfim, uma semana de bons propósitos, de realização de bons propósitos. Amém? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, declaramos, meu Deus, neste instante, que a palavra, a mensagem do culto de hoje tenha sido absorvida por todos quantos são, com efeito, seus filhos, meu Deus, e por conta disto nos acompanharam até o fim, meu Pai, até o fim da mensagem, até o fim do culto virtual. Senhor, declaramos que o dia de domingo, que o dia de hoje seja um dia iluminado, um dia, meu Pai, onde os teus anjos, que são nossos auxiliadores, porque a tua palavra diz em Hebreus que os anjos são auxiliadores daqueles que hão de herdar a salvação, que eles estejam nos contemplando a cada milésimo de segundo do dia de hoje e nos auxiliando, sim, meu Deus, nos conduzindo para que possamos ter de fato, de verdade, harmonia celestial, alegria. Declaramos, meu Deus, que não seja vã, ou não tenha sido vão, todo os ensinamentos do Senhor para nós, porque estamos aprendendo juntos, aqui, reunidos com a família da fé, então que jamais tenham sido vãos estes momentos de ensinamentos,
mas que tenham sido guardados e permaneçam e prevaleçam gravados na tábua dos nossos corações, para que possamos praticar os ensinamentos a cada dia de nossas vidas. Declaramos uma semana abençoada, uma semana de produtividade, uma semana proveitosa, uma semana de boas realizações para todos nós, seja em nosso trabalho, seja em nosso lar, seja onde pisarmos a planta dos nossos pés, sempre conduzidos em triunfo pelo Teu Espírito, pela mente do Senhor em nós, que é a mente crística, a mente do Senhor Jesus. Declaramos que na semana que vem estejamos aqui mais uma vez, no mesmo local, no mesmo horário, às 9h30 da manhã, no domingo que vem, para continuarmos aprendendo juntos, com um novo tema, com um tema qual, com efeito, o Senhor já tem predestinado, preparado, separado para nós, os Teus filhos eleitos, escolhidos pelo Senhor, desde antes da fundação do mundo, para reinarmos em vida, desde aqui nesta terra. Declaramos que sejamos, sim, sempre a luz do mundo, como o Senhor Jesus Cristo disse, e que sejamos nós, os Teus filhos, o sal da terra, para temperarmos esta terra, a humanidade, ou todos que se achegarem até nós, com a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor, que é a palavra da sã doutrina, a saber, a palavra da Tua graça, que é o Teu amor manifestado em nós. É o que temos a declarar, é o que temos a absorver como fato e verdade e vivenciarmos durante hoje e toda esta semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, pessoal, esta é a nossa declaração final, no dia de hoje. E semana que vem, como eu disse na declaração, com certeza, se assim Deus se aprouver, estaremos novamente aqui, porque Deus coloca em nossos corações o querer tanto quanto o realizar, né? E todo aquele que é filho dele sabe disso, tem experimentado isso. Então, domingo que vem, às 9h30 da manhã, estaremos aqui com mais um tema que ainda nem sabemos qual é, mas que com efeito está, eu disse isso, né? Está predestinado, preparado para todos nós, para que estejamos na continuidade das conquistas, né? Das subidas de degraus, que é a nossa evolução aqui neste plano terrenal por intermédio do nosso corpo carnal, independente do nosso corpo carnal, mas com a mente de Cristo ativada em nós, com o reino de Deus dentro de nós, com o seu próprio Espírito dentro de nós, nos ensinando e nos aclarando sempre. Amém? Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes.